Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos falar hoje sobre dor no cotovelo. Muita gente sente essa dor, não sabe às vezes como que se originou, como começou, então eu vou explicar tudinho hoje sobre dor no cotovelo. Se você conhece alguém que sente essa dor, que às vezes não consegue segurar um copo, não consegue virar a chave da porta para entrar em casa, recomendo esse vídeo. Se você é interessado nesse assunto, compartilha. Dá um like, por favor, aqui para mim, tá bom? Se inscreva no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Sejam muito bem-vindos e vamos começar o nosso vídeo. Epicondilite. Antes de qualquer coisa, eu vou mostrar aqui no esqueleto aonde está o epicôndilo, aonde nós sentimos a dor da epicondilite. Vamos pegar aqui, ó. Aqui temos o braço e o antebraço. O antebraço, ele é formado pelo rádio e pela ulna, que são esses dois ossinhos aqui, tá bom? E aqui é o húmero. O epicôndilo são esses ossinhos aqui na lateral, um na lateral e esse daqui na parte medial do braço. Eu vou colocar olhando ele de frente para vocês terem a noção de onde que é. Aqui é o lateral e aqui é o medial. E o que acontece? Nesses ossinhos aqui, nós temos os tendões que vêm aqui para o antebraço. E o que acontece quando tem uma inflamação aqui nesses epicôndilos, no lateral ou no medial, existe alteração desta musculatura aqui do antebraço. Aí que nós temos dificuldade em abrir uma lata, virar a chave do carro, temos a dificuldade de vestir uma calça e já dói o cotovelo e o antebraço. E o que acontece? Existem os músculos intrínsecos e extrínsecos da mão. Os intrínsecos, eles começam na mão e terminam na própria mão, sem sair aqui dessa estrutura. Os extrínsecos começam aqui no cotovelo, que são os extensores e flexores de punho, que faz a gente fazer, ó, este movimento aqui. Tá bom? Então é muito importante a gente pensar que às vezes nós temos um sintoma, eu não consigo virar a chave do carro, só que a causa tá aqui no nosso cotovelo, tá bem? E o que acontece? Existe a epicondilite lateral, que é na parte aqui de fora, e a medial. A epicondilite lateral nós chamamos às vezes de cotovelo de tenista, que é o movimento que o tenista faz e que se lesa. Mas é mais comum esse tipo de lesão nos tenistas, que pratica esse tipo de esporte. E o epicôndilo medial, a gente fala que é o cotovelo de golfista, pelo movimento do taco do golfe. E eles se machucam mais com o epicôndilo medial. A maioria dos casos acontece mais na lateral do cotovelo. E as pessoas ficam com dificuldade de estender o punho. É aí que sente dor. E aí começa a formar... Como a inflamação está aqui no cotovelo, começa a formar os pontos gatilhos no músculo. Às vezes aperta aqui, o paciente vai até a lua e volta. De tanta dor que ele sente no braço, tá certo? Os extensores. Quando é medial, na parte de dentro, o problema maior são os flexores. E acontece que daí toda essa estrutura aqui do antebraço começa a ficar com encurtamento muscular, por dificuldade de movimento, pelo processo inflamatório aqui do cotovelo. Outros profissionais que isso pode acontecer, cabeleireiro, engenheiros, né, ou mecânicos que trabalham muito com peças que ficam fazendo esse movimento aqui para apertar parafuso, pintores, acontece muito a epicondilite mais a lateral, tá? E é muito mais comum a lateral. Então, é um processo muito dolorido, porque qualquer coisa que você vai fazer, segurar um copo, para muita gente, para quem tem epicondilite lateral, já é uma dificuldade, sente dor irradiada aqui. E mal consegue segurar o copo. Muito tempo de digitação, dependendo da posição que fica na mesa, e o movimento repetitivo do mouse, de ficar segurando o mouse e mobilizar o mouse, pode dar sim a epicondilite também, tá bom? Então, existe muitas pessoas que dirigem muito tempo, que ficam aqui nesse movimento, motoristas de ônibus, que além de ficar muito tempo assim com o braço no volante, os caminhoneiros, o que acontece também? A trepidação. Quem trabalha muito com
com essas manutenções na rua, com essas britadeiras que ficam quebrando o chão também, acaba machucando demais o cotovelo, machuca o ombro também, que são movimentos vibratórios. Então, isso pode machucar também o cotovelo. Então, por uso repetitivo, ou mau uso do braço, do antebraço, do cotovelo e do ombro. Às vezes, movimentos compensatórios, é o que eu sempre falo para vocês. Às vezes, o problema está aqui no cotovelo, mas a causa pode ser aqui na cervical também, pelo posicionamento e as compensações de movimento. Então, assim, é muito importante primeiro identificar o que está acontecendo nesse cotovelo e o porquê está a causa principal dessa lesão. Se é um fator, um trauma também, que pode ocasionar epicondilite, ou excesso do exercício. E o que acontece? Quando a gente detecta o problema, lógico que vai ter que afastar ou diminuir o ritmo desse trabalho, porque você não vai nem conseguir executar, certo? Por isso que o nosso projeto, nosso programa de Construindo um Corpo Sem Dor já é para prevenção desse tipo de lesão, para sempre ter todas as articulações com qualidade de movimento e não deixar a lesão se instalar, o processo inflamatório ficar lá. É para sempre você ter a função total das suas articulações. Então, quando aparece uma epicondilite, vou falar muito mais da lateral, tá? A gente afasta o profissional da área dele durante um tempo, ou se não, tem que diminuir aquele movimento repetitivo que está causando a lesão no cotovelo dessa pessoa, porque senão o trauma vai ficar ali acontecendo. E quando já chega para a fisioterapia, já chega para a gente, pelo menos eu costumo trabalhar desde a cervical. Trabalho as escápulas, clavícula, o húmero, o rádio, a ulna, o punho, os dedos da mão, porque isso tudo aqui precisa ser trabalhado e liberado, tá bem? Porque realmente é uma dor muito forte, gente que nem dorme de tanta dor no cotovelo. Existe, aí a gente afastou, vai tirar o processo inflamatório. Como que tira o processo inflamatório? Se vem para fisioterapia, ele vem para eletroterapia, que são eu prefiro muito laser para epicondilite, mais do que o ultrassom, que é aquela caneta que a gente mais ou menos, eu posso dizer que acelera o processo inflamatório e aumenta a circulação ali da região para já melhorar o processo de cicatrização. Depois a gente começa a mobilização, para começar a função normal. Muitas vezes os pacientes vêm com anti-inflamatório já por recomendação dos médicos. Alguns pacientes podem fazer infiltrações no cotovelo. Por que as infiltrações? Porque são injeções normalmente de corticoides, tá? Para também tirar o processo inflamatório de uma maneira mais rápida. O que não é muito recomendado, muita cortisona, porque a cortisona ela pode romper tendão. Eu tenho muitos pacientes que na infância tomaram muito cortisona por problema com asma, uns problemas mais sérios, e que na idade adulta apresentam ruptura de tendões. Então a cortisona ela tem que ser muito bem administrada e de formas mais pontuais, não de forma contínua, a não ser que o caso realmente exista. Tem pacientes de artrite reumatoide, de problemas mais graves, que aí não tem jeito, tem que entrar às vezes com uma medicação mais forte por um período maior de medicação com corticoide. Depende realmente do tipo, porque os pacientes com artrite reumatoide também podem apresentar um problema no cotovelo. Eu tive um paciente recentemente que ele teve uma lesão, ele veio para mim de artrite reumatoide, ele veio para mim com uma lombalgia, só que aconteceu, ele acordou com o cotovelo que não conseguia mexer. Aí existe ainda a observação que é o seguinte, ele tomou corticoide pela artrite reumatoide, surgiu toda desinflamou as articulações, os líquidos inflamatórios desapareceram de lá e as articulações começaram a entrar em atrito. Então aconteceu um bloqueio do cotovelo dele. Aí a gente ainda está avaliando para ver se é isso mesmo. Por isso que assim, o diagnóstico precoce, quanto antes conseguir um tratamento, uma ajuda, melhor para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente. Tá? Então, a epicondilite, as lesões de cotovelo, elas têm que ser muito bem avaliadas. A gente fala que é uma besteira, tem pessoas que sofrem durante anos com a epicondilite, se ela não for bem tratada e bem diagnosticada. O diagnóstico ele é feito no consultório do médico ou com o fisioterapeuta, com a palpação. Os ortopedistas, eles pedem os exames que podem ser
ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x, para saber o que está acontecendo com esse movimento. E o nosso papel de fisioterapeuta é direcionar e corrigir, além de auxiliar no processo inflamatório, corrigir a mecânica desse movimento, como esse cotovelo está trabalhando, se está tendo compensação por causa do ombro, compensação na cervical, se aonde essa pessoa está trabalhando, ela está compensando o movimento e não está executando o que tem que fazer direitinho com o braço, só está naquele esforço repetitivo e não está trabalhando com qualidade de movimento. Por isso, gente, qualquer sinal de dor, não deixa que aquilo fique ali incomodando por muito tempo. Procura ajuda médica. Hoje eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios para epicondilite, tanto medial quanto lateral, movimentos de antebraço, junto com o ombro, cotovelo, punho e mão, porque é muito importante esse conjunto. A gente sempre, o corpo está tudo ligado. Então, quanto mais educação de movimento, qualidade de movimento você tiver, vai ser muito menor o risco de você se machucar, tá bem? Então, observem aí onde vocês trabalham, como está a posição do seu mouse. Eu sempre aconselho o paciente o seguinte: posicionou toda aquela história da tela, a tela está aqui na frente, o seu olhar sempre horizontal, onde se fecha as pastas, a mão, o braço sempre apoiados na mesa ou no braço da cadeira. De preferência, se for notebook, sobe a tela do notebook, o teclado fica aqui embaixo, bem posicionado. E o que você vai fazer com o mouse? O mouse, ele tem que estar do lado do teclado, porque eu sou canhota, tá, gente? Eu sempre vou demonstrar para vocês com a mão esquerda. Do ladinho do teclado. Ele não pode nem estar além do teclado e nem aquém do teclado. Ele tem que estar do ladinho do teclado. E assim, quanto menos gasto de energia do seu braço, menos repetições, melhor. E os intervalos, é muito importante os intervalos. Você dá pausa. Gente, coloca um despertador, coloca qualquer coisa, uma luzinha, uma fitinha. Eu gosto muito que os pacientes às vezes compram aquelas fitinhas vermelhas e colam no computador para falar por que essa fitinha vermelha tá aqui, sabe? Para lembrar às vezes de que aquele adesivo vermelho tá lá, para parar, para dar uma volta, esticar o corpo. Gente, é movimento, nós não somos estáticos. Então é muito importante preservar o movimento. As principais funções do cotovelo é a flexão, a extensão. A gente tem o desvio, os músculos que vêm aqui para o desvio radial e ulnar, que é do punho, né? De pegar e fazer esses movimentos. Então, nós temos que cuidar demais. Porque o que acontece? Às vezes você está com a lesão ali no cotovelo. Você não trata. Sabe o que pode acontecer? Calcifica, às vezes, esse tendão. Ele fica mais fibroso, gente. Isso dá um trabalho para soltar. Dá um trabalho para nós fisioterapeutas que às vezes a gente não consegue. E aí não tem jeito. É cirurgia. O ortopedista vai lá, começa a limpar todo o processo inflamatório, liberar aquela articulação para você voltar a movimentar. E aí o que acontece? Você vai vir para a fisio de qualquer jeito, porque você precisa restabelecer os seus movimentos do punho, os movimentos do cotovelo, tá? E é um pouquinho doloroso, não é uma articulação muito prazerosa, sabe? Então, assim, evitem chegar numa cirurgia, só se for uma coisa muito séria. Lesão de cotovelo tem como evitar. Reparem se vocês trabalham com esse tipo de repetição de movimento, para um pouco, mobiliza o antebraço, mobiliza o ombro, punho e mão, pescoço, cervical, é muito importante para essa parte do cotovelo, tá bem? Agora eu vou falar das pessoas que não fazem trabalhos repetitivos. Por que acontece a tendinite? Pode ser por problemas autoimunes mesmo, por doenças de artrite reumatoide, tem as fibromialgias que dão dor mais no músculo, não necessariamente na articulação, né? A gente pega o músculo do paciente aqui, quem já teve sabe o que é, dói demais. A gente pega esse músculo, a gente aperta para desativar o ponto gatilho, o paciente realmente, ele olha pra gente com um olhar tipo, você tem um dedo assassino, sabe? Porque a gente aperta e o paciente vai até a dor e volta, mas depois que tira a compressão,
e aquele ponto gatilho, que são os músculos trabalhando de forma incorreta, o paciente sente um alívio muito grande. Fica dolorido um dia, dois e depois passa aquela dor tanto dos extensores quanto dos flexores, que isso tudo aqui fica bloqueado, o paciente perde a mobilização do cotovelo. E, gente, vai pegar um copo, de verdade, o paciente tem muita dor, um movimento sutil, simples de segurar um copo, tá? Então, assim, tem como prevenir. Eu acho que 90 a 95% dos casos de epicondilite você tem como evitar, tá certo? Quem já começou com sintoma pequeno, gente, corre, procura pelo menos exercícios para cotovelo, punho e mão e ombro, cervical, para evitar a evolução da doença. Já procura um auxílio, já procura uma ajuda. Quem não tem e sente essa dor, previna. Não deixe isso acontecer. Essas dores podem durar de 6 meses a 1 ano e correr risco de uma cirurgia. A maioria não é cirúrgica, a gente consegue resolver no consultório com fisioterapia junto com a equipe dos médicos, tá bem? Então vamos lá. E quem não tem problemas de esforços repetitivos com o braço, o que acontece? Algumas mulheres podem sofrer por alterações hormonais na menopausa. Na gestação, por alterações hormonais, pode acontecer. Doenças autoimunes, né, como eu falei, a fibromialgia, que acomete mais os músculos, a região aqui do antebraço, e às vezes com dor daqui, para de mexer, desenvolve a epicondilite. Então, as artrites reumatoides, aí pode até acometer bilateralmente, e tem que ser tratado com medicação, sim, junto com os reumatologistas. E quem perceber que tem dor bilateral no corpo, eu recomendo demais a área da reumatologia. Por quê? Você tem uma avaliação clínica mais generalizada. O ortopedista realmente vai lá mais, o foco dele é na estrutura que você está se queixando. Então eu gosto muito quando sente uma dor bilateral no seu corpo, você fala, nossa, que estranho, os dois ombros, os dois cotovelos, os dois lados do quadril, os joelhos. A reumatologia é como se fosse uma clínica médica da ortopedia. O porquê que está acontecendo? Porque eu vou falar, o próximo vídeo que eu vou gravar, eu quero falar sobre artrite reumatoide, explicar para vocês melhor como que funciona os movimentos da artrite. Mas sentiu dor bilateral, gente, começou a falar, meus cotovelos, tudo mais bilateral, eu recomendo demais a área da reumatologia, tá bom? Então, previne os movimentos. Eu vou mostrar para vocês uma série de exercícios agora, que eu acho muito bacana para cuidar do seu cotovelo no dia a dia. E não deixem de trabalhar, às vezes você tem uma bolinha, pode ser bolinha de tênis, né? Eu sempre demonstro bastante exercício com bolinha de tênis, que eu falo que a bolinha de tênis salva vidas, às vezes em viagem, porque é pequenininha, você pode levar, pode comprar em qualquer supermercado, em qualquer lugar, e faz muita massagem. Quem tá me acompanhando sabe que eu fiz um vídeo semana passada só com massagem com bolinha de tênis. Então vale muito a pena, gente, assiste lá que tá muito bacana. Eu lembro que eu de verdade, vou ser franca com vocês, eu nunca tinha feito exercício com o corpo inteiro com a bolinha de tênis. E quando eu fui montar a aula, eu fiz com os pacientes, né? Eu demonstro muito com eles, eu aplico no meu corpo de vez em quando, mas não no corpo inteiro igual eu fiz esse vídeo. Então foi muito legal que eu fiz com os pacientes, eu fiz pro corpo inteiro, eu terminei de gravar assim, gente, é muito bom mesmo, eu devia fazer mais no meu corpo. E eu sempre procuro me mexer, porque eu também trabalho com esforço repetitivo. Imagina que eu libero de ponto gatilho o dia inteiro, apertando os pacientes, me posicionando, fazendo esse movimento de punho. Então, se eu não me cuidar, eu vou ter dor, tá? É muito importante a gente saber trabalhar com a prevenção. E evita demais lesão, gasto com médico, gasto com fisioterapia, não perde tempo do trabalho, a dor dá mau humor. Então, gente, cuidem destes cotovelos, tá bem? E quem não tem um trabalho de esforço repetitivo, tem que identificar o porquê aquilo aconteceu. Conversa com o fisioterapeuta, conversa com o médico da sua confiança e fala assim, o que será? Será que não tem uma outra alteração no meu corpo que esteja compensando aqui no meu cotovelo? Entendeu? Investiguem, porque muitos casos chegam pra gente, as pessoas acham que isso é no cotovelo e só ali o problema tá ali, não tem nada ao redor ali do nosso corpo. Não, nós somos ligados por várias articulações, músculos que são ligados, inervação. As inervações, os nervos que saem ali da coluna vertebral, gente, eles são super importantes. E para todo o corpo.
Os nervos que saem da cervical, eles vão para toda a nossa região dos membros superiores. Então, é muito importante cuidar de cervical, ombro, cotovelo, punho e mão, pensando não só aqui na articulação do cotovelo. Agora eu vou demonstrar os exercícios para vocês, espero que vocês gostem, que ajudem vocês no dia a dia, tá bem? Mostrem para as pessoas que você acha que pode, que eu posso ajudar, tá certo? E escrevam para mim e, por favor, se vocês gostaram do assunto, dê um like para mim, tá bom? Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para eu saber o número de pessoas que eu estou conseguindo alcançar. Eu vou gravar agora, vou mostrar para vocês agora os exercícios para prevenção, tratamento de dores no cotovelo. Vamos lá? Olá! Agora eu vou demonstrar os exercícios para vocês. O que eu queria falar também, se você vai começar a fazer tênis, jogar golfe, procura um especialista, uma pessoa que entende, um professor que saiba te explicar em relação ao taco do golfe, o tênis, que te recomende a raquete ideal, o peso da raquete, o tamanho da raquete. Porque o que acontece? Se você coloca na raquete de tênis uma corda que não é para você, você vai acabar forçando as articulações do punho, cotovelo, ombro de maneira inadequada. E aí a chance de você se machucar é muito maior, tá bem? Procure um especialista, se você puder. Pega orientações, vê a melhor raquete, a melhor corda, como que essa corda foi colocada na raquete para diminuir o impacto, tá bem? E qualquer primeiro sinal de sintoma de dor, tenta entender o porquê que aconteceu, tá? A mesma coisa para o golfe. Por quê? Para você saber se esse taco de golfe é para você. O peso, o tamanho, para saber se é esse o mais importante. Porque senão você mal começou, já você vai deixar de gostar porque aquilo te machucou. E é uma pena porque são esportes maravilhosos e você vai ter que parar de praticar o seu esporte pela dor. E muita gente desiste porque sentiu dor, achou que aquele esporte machuca e não é assim, tá? Então, o que eu recomendo é procure a orientação de um especialista, de um profissional adequado para você praticar o esporte que você tanto gosta. E não desiste de primeira. Se sentir dor, procure informação. Procure entender por que surgiu aquela dor. Não pare o esporte, tá? A ideia é todo mundo praticar o que gosta, o que quer descobrir de novo no esporte, sem se machucar, tá? E se surgir a dor, não desista. Tenta descobrir o porquê que surgiu aquela dor, qual foi a alteração mecânica, tá certo? Eu vou demonstrar os exercícios para vocês. E é assim, olha, esses exercícios, lógico que não é só para esportista. É para você que trabalha, você que tem algum sinal de dor, ou trabalho repetir, quem passa roupa muitas horas, tá? É exercícios para todo mundo. Faz parte desses exercícios do Construindo um Corpo Sem Dor, tá bem? Então, lógico que tem aqueles básicos de estender o braço. Percebam uma coisa, cotovelo, punho, cotovelo, ombro na mesma altura. Eu só vou descer as mãos e fechar bem os dedos e levar lá para baixo, sentindo alongar o antebraço. Cuidado para não subir os ombros, ó. Os ombros bem encaixadinhos. Para baixo e fica. Por que eu não quero que faça a repetição agora? Fica com os movimentos assim, os músculos, as articulações entenderem o movimento. Fica alguns segundinhos, sente qual braço está precisando mais que o outro. Aí, sentiu que está alongando? Deu uns 30 segundinhos, 40, força um pouquinho mais para baixo. E fica. Não faz repetição ainda. Não tem problema fazer a repetição, tá? Estou ensinando uma outra forma de vocês realizarem o movimento. E com os meus dedos estão fechadinhos lá dentro da mão. Tá bom? O polegar só que tá aqui fora. Ficou um tempinho, como que você vai voltar? Volta rápido? Não. Ó, volta bem devagarzinho. Ó, bem devagarzinho. Vai lá e abre os dedos. E puxa o que você conseguir. Ombros encaixados. Lembre de quem acompanha meus vídeos, sempre orelha, ombro, quadril bem posicionado. Eu estou sentada aqui em cima dos meus calcanhares.
Então, eu tô com alinhamento da orelha, ombro e quadril. Quem estiver sentadinho também tem que estar bem alinhado. Quem estiver em pé, orelha, ombro, quadril e tornozelo na mesma linha. Agora faz um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Mexe bem. Tudo bem? Agora, gente, a gente vai guardar o polegar aqui dentro, fechar e vai desviar a mão para fora e para dentro. Fica bem para fora. Fica durante um tempo. Lembra que a gente tem que fazer com que o braço entenda o movimento. O músculo, gente, tem memória, tá? De movimento. Ele tem o registro do que você está cuidando dele. Então, com muita amorosidade, cuidado, faz o movimento. E para dentro. Ó, para dentro, para fora. Descansa o punho, cotovelo, balança um pouquinho. Tudo bem? Agora, vai colocar as mãos assim, olha. Ombros bem posicionados e vai balançar os dedos. Aí fala, Carla, o que tem isso a ver com o cotovelo? Lembra que eu expliquei dos músculos intrínsecos e extrínsecos que começam e terminam dentro do punho e os extrínsecos que vão lá para o cotovelo. Às vezes, o problema é aqui no braço, na mão, e estamos respondendo ali no cotovelo. Então, vamos mexer com as nossas mãos. Ó, balança. Coluna, respira. Vamos cuidar do corpo. Isso. Ó, tô mexendo os meus dedos um pouquinho do punho sem soltar aqui. Tá? Aí agora desce um pouquinho, sem soltar o cotovelo, sem soltar as mãos e volta. Respira. Faça um movimento sentindo o corpo de vocês, prestando bem a atenção. Puxa o ar e solta. Aí. Agora, balança lá mais um pouquinho o punho. Vai balançando. Agora, vai mãos lá pra frente. Fecha os dedos e deixa eu só apertar aqui uma coisinha que apareceu no meu celular. Aqui, ó. E vai fazer, ó, polegar lá pra dentro. E agora vai fazer o círculo. Tá vendo, ó, que o meu braço, eu não tô dobrando o meu cotovelo, ó, bem comprido assim. Faz um pouquinho pra fora, umas 10 vezes, pode ser. Gente, lembra, devagar, com a amorosidade do braço. Ó. Roda. Ao contrário. Círculo. Pensa só em pôr. Parou. Abre e fecha os dedos. Agora vai ser braço estendido. Vira. Encosta nos ombros. Volta. Palma da mão para baixo. Vira. E volta no ombro. Aqui. Máximo possível para baixo. Virou, rodou e veio para o ombro. De novo, aqui. Lembra da posição que não pode subir os cotovelos sempre lá para baixo. Palma da mão para baixo. Virou. Estendeu, puxou bem o punho. Vamos supor que você está realizando esse exercício sentido em determinado momento.
Percebe se você insistir um pouquinho mais no movimento, aonde dói, se cede. Ou onde você sentir um conforto maior, você também persiste um pouquinho mais. Estendeu, puxa o punho, virou. E por que eu estou fazendo esse movimento? Vocês sabem que esses ossos, o rádio e a ulna, que são esses dois ossinhos aqui do antebraço, quando a gente mexe assim, eles se cruzam e se descruzam. E movimenta mais o músculo, solta mais o músculo e assim melhora um pouquinho mais a mobilização, o movimento do seu cotovelo, tá bem? Descansa. Agora eu vou ensinar um que é muito bacana, que é da cervical, inervação de pescoço que vai para a cervical. Você vai estender o braço, você vai olhar para as suas unhas, assim, cotovelo esticadinho. Aí você vai virar o braço o máximo que você conseguir e rodar o braço assim. Olha de novo para as suas unhas e inclina a cabeça. É inclinação, hein, gente? Não é, isso aqui é uma rotação, isso aqui é uma inclinação. Aí você vai inclinar. Olha de novo para as suas unhas. Inclina. Olhou. Inclinou. Olhou. Inclinou. Aqui. E roda bem, ó, meu polegar onde veio parar, lá embaixo, ó. E olha. Rodou. E descansou. Agora vamos fazer para o outro braço. Esse exercício é muito bom. Parece que solta toda. Se você parar agora e perceber o lado que você realizou e o lado que você não fez o exercício, a diferença. E faça devagar, sentindo o movimento, tá bem? Vamos lá? Ali. Olha para as suas unhas. E ó, inclina. Gente, movimento devagar. Lembra que o músculo você tem que entender e sentir o bem que você está fazendo para ele. Sente uma dor mais forte, diminui as amplitudes. Não vai tanto com a cabeça. Ó, roda bem o braço. E vai. Olha. Olhou. Roda bem. A gente vai falar que o pescoço tá fazendo cré, 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 cré. Tá estalando inteirinho. E olha. Pode fazer umas 10 vezes para cada lado. Tá vendo que eu não tô subindo o braço e nem descendo? Ele tá aqui, ó, na linha do meu ombro. Tô rodando. E descansou. Agora, gente, esse aqui é muito legal, tá? Ele ajuda bastante os cotovelos. Você vai pegar, abre o braço, a minha mão esquerda vai estar virada para cima, a mão direita para baixo. Você vai olhar sempre para a mão que tá, ó, tá bem aberta, hein? A mão que tá olhando para cima, você vai olhar. Agora eu tô fazendo rotação de pescoço. Gente, não se enforquem com o ombro, ó, aqui, tá bom? Ombro bem para baixo. Tá aqui, ó, vou olhar para minha mão e ó, eu vou sempre olhar para a mão que tá para cima e vou rodar bem a outra pro outro lado. 1, 2, esse é muito bom também. 3, coluna retinha. 4, 5, 6, 7. E o braço que vai para baixo, roda bem para baixo. 8, 9 e 10. Descansa o braço, sobe e desce os ombros. Ó, agora pegou o cotovelo, ó. Não é para apertar o punho, ó. 2, 3, respira.
4 e 5. Ao contrário, ó, pensei em cotovelos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês têm que imaginar o seguinte: o membro superior ele trabalha junto, o antebraço, o braço, o ombro e quem faz parte do ombro, as escápulas lá atrás. Então, sempre pensar que o corpo é um movimento sempre em construção. Sempre você tem que pensar que tudo está interligado. Se tem uma lesão em uma articulação, é bom mexer em várias. Você mobilizar várias dessas articulações e ir soltando os músculos, tá bem? Então, se você gostou dos exercícios, se você gostou das dicas, por favor, dá um like aqui para mim. É muito importante. Se inscreva no nosso canal, tá? E vamos estar sempre com vocês postando os vídeos 2 vezes na semana, toda terça e quinta a gente posta vídeos super bacanas para ajudar vocês a construírem um corpo sem dor. Ah, eu esqueci de um exercício. Tem um exercício que é o seguinte: eu vou pegar uma bolinha de tênis e vou mostrar uma massagem que eu gosto de fazer aqui no antebraço para vocês liberarem esse músculo, esse movimento, tá bem? Então, vamos começar com a bolinha. Com a bolinha de tênis, ó, você vai pegar a bolinha e aqui, ó, deixa os ossinhos aqui para cá, você vai apertar a bolinha até o seu cotovelo lateral ali. Então, a bolinha do meio aqui do punho, eu vou apertando. Se eu sentir um ponto mais duro, gente, eu posso parar e apertar com a bolinha. E aí eu vou seguindo. Eu senti um outro um pouquinho mais para cima, perto do cotovelo, paro e fico ali pressionando. E até chegar ali no meu, perto do ossinho. Quem tiver com isso aqui inflamado, lógico que não faz nessa intensidade, diminui. Vai com mais carinho, com mais tranquilidade, ó. Tá vendo? Faz 10 vezes. Sempre no sentido punho, cotovelo, tá bom? Agora, quem tá com a epicondilite medial. Quem não tem epicondilite, faz os dois lados, gente. É uma maneira de você trabalhar com o seu antebraço e não ter lesão nos esportes e nem no trabalho. Pega a bolinha aqui, vem pra cá. Não sei se vocês percebem, na hora que eu passo a bolinha, olha como os músculos são, como eles funcionam. Ó, eu pego aqui, eu vou apertar, eu não tô, de verdade, não sei o que eu tô mexendo meus dedos. Ó, na hora que eu aperto a bolinha, ó, meus dedos. Eles flexionam, ó. Faz o teste aí na sua casa, para você entender como funciona o músculo. Eu não vou mexer meus dedos. A bolinha que vai apertar o músculo flexor de dedos, ó. Apertei aqui, ó. Dá para entender? Faz o teste, olha que interessante. E ó, parou. Tô com os dedos relaxados. Aí eu venho pro epicôndilo medial. Eu venho aqui pro meio, para a parte de dentro do meu cotovelo. Isso para pegar os flexores. Vou demonstrar a última vez para vocês. Acho tão legal demonstrar para os pacientes. Criança acha que é mágica, né? Mas é muito legal. Isso é mecânica do movimento. Ó, ó. Para quem tem dificuldade de flexionar a mão, como pode fazer esse tipo de exercício. Outra coisa, só uma dica. Não é para ficar apertando bolinha. A gente já trabalha bastante com flexores das mãos. Eu prefiro que trabalhe com extensão. Lógico que quem tem algum déficit neurológico, problema de flexão, força, é para apertar. Mas normalmente, nós da fisioterapia, na parte, não vou falar por todos, né? Eu não gosto de incentivar o paciente a apertar a bolinha. A gente já trabalha bastante em fechamento. Então, não sei quem perde força muscular das mãos, da palma da mão, dos flexores. Fora isso, não. Você já trabalha em fechamento, fazendo todos esses trabalhos em fechamento. Então, é hora de abrir. Tá bom?
Então, se gostaram, dá um like para mim, entrem em contato, tirem dúvidas, escrevam nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo.